And I have an assigned topic, E me foi dado um tópico, and it's the one on the first banner on the wall, Soli Deo Gloria. e é o que está no primeiro banner lá na parede, Soli Deo Gloria. And the climax of the solas of the Reformation. Aquele que é o clímax dos solas da Reforma. And I have a text, E eu tenho um texto, and it's Romans 11:33 to 36. e é o texto que está em Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paul is reaching the climax of his letter to the Romans. Paulo aqui atinge o ápice da sua carta aos Romanos. He had begun in the first chapter to speak about the God of creation. Ele começou no primeiro capítulo falando do Deus da criação. God is seen and heard everywhere. Deus é visto e ouvido em todos os lugares. In the things that are made by him. Nas coisas que por ele foram feitas. No human being can escape him. Nenhum ser humano pode escapar dele. Everywhere, all around him and inside him, God declares his existence. Em todo lugar, à sua volta e dentro dele, Deus declara a sua própria existência. Who you are and what you are says made by God. O que e quem você é está ali estampado, feito por Deus. But sin has entered into the world. Mas o pecado entrou no mundo. Every human being has fallen short of the glory of God. E todo ser humano, então, agora carece da glória de Deus. There is none righteous, no, not one. Não há um justo sequer. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. It's an interesting conclusion, isn't it? É uma conclusão interessante, não é verdade? That sin is falling short of God's glory. Que o pecado é exatamente carecer da glória de Deus. We were made to glorify him. Nós fomos criados para glorificá-lo. And instead, human beings glorify themselves. E ao invés disso, os seres humanos glorificam a si mesmos. We are children of Adam by nature. Por natureza, somos filhos de Adão. And those who have received revelation, special revelation, and those who have not, all have sinned. E tanto aqueles que receberam da parte de Deus a revelação especial, quanto aqueles que não receberam essa revelação, todos pecaram. And Paul has outlined the way of salvation. E então, Paulo coloca aqui o caminho da salvação. In Romans chapter 3. Em Romanos capítulo 3. But now the righteousness of God is revealed. Porém, agora a justiça de Deus se revela. Apart from the law. A parte da lei, sem lei. In Jesus Christ. Em Cristo Jesus. In his atonement. No seu sacrifício. In the propitiation that he has offered. Na propiciação que ele ofereceu. We are justified by faith alone
through grace alone. Nós somos justificados pela fé somente e pela graça somente. As Paul makes that conclusion, E então é assim que Paulo faz essa conclusão. we are justified by grace as a gift Nós somos justificados pela graça como um dom, through the redemption that is in Christ por Jesus, meio dessa redenção que está em Cristo Jesus, whom God has put forth as a propitiation for our sins. aquele a quem Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados. You remember how Paul in the 4th chapter of Romans Você deve lembrar-se como Paulo, no capítulo 4 de Romanos, went on to demonstrate justification by faith. quando ele demonstra a justificação pela fé. In Abraham, Em Abraão, he believed God and it was reckoned to him as righteousness. ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. In David, E em Davi, blessed are those whose transgressions are covered, whose sins are forgiven. bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. You remember how Paul went on to explain how we now stand in union with Christ. E você deve lembrar então como Paulo passa a explicar como agora nós estamos em união com Cristo. As we were hearing in the last hour, Como nós ouvimos nessa última hora. we stand forgiven, Nós agora estamos perdoados, justified. justificados. We are law keepers. Nós somos aqueles que continuam mantendo a lei. God reckons us covenant keepers. Deus agora nos reconhece como aqueles que são os mantenedores da aliança. We have been baptized into Christ's death and resurrection, Nós fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. buried with Christ, raised with Christ. Enterrados com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. And even though now we continue to sin, E embora agora ainda continuemos a pecar, the good that we would, we do not. The evil that we would not, that we do. sorry, I missed that. The good that we, I'm quoting from Romans 7. Ok. The I good that get we it. would, we do not. The evil that we would not, that we find we do. O bem que queremos fazer, esse não fazemos. E o mal que não queremos fazer, esse fazemos. We're just walking through Romans. Yes, I got that. So that there is a law in my flesh, Então existe essa lei na minha carne, that when I would do good, evil is present with me. que quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que habita em mim. You remember that question that Paul asks in the 8th chapter of Romans. E você então lembra-se daquela questão feita por Paulo, a pergunta feita por Paulo em Romanos capítulo 8. Who shall deliver me from the body of this death? Quem me livrará do corpo dessa morte? And then he says, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. E então ele mesmo responde, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão You em remember Cristo that, Jesus. you remember that conclusion that he arrives at the the final section of the 8th chapter. E você então lembra-se dessa conclusão a qual ele chega no final do capítulo 8 de Romanos. I am persuaded that neither life nor death, Estou persuadido de que nem morte e nem vida, nor angels, nor principalities, nor powers, que nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nor things present, nor things to come, nem do presente e nem do porvir, nor height, nor depth, nor anything in all of creation e nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa em toda a criação can separate me from the love of God which is in Jesus Christ our Lord. poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. What a wonderful blessing. Que bênção maravilhosa. It takes our breath away. Toma-nos a respiração. We cannot understand it. Nós não conseguimos entender isso. Why should God show such love and favor to me? Por que Deus deveria mostrar tal amor e favor para comigo? And then you turn into that 9th and 10th and 11th chapters of Romans. E então nós chegamos aos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. And you discover that God has a plan. E você então descobre que Deus tem um plano.
He has planned it in eternity. Ele planejou isso na eternidade. We have these blessings not because of anything that we do, Nós recebemos essas bênçãos não por causa de algo que façamos, but because of the electing grace of God. mas por causa da graça eletiva de Deus. Jacob has he loved, Esau has he hated. Ele amou a Jacó e odiou a Esaú. And together, Jews and Gentiles have been chosen by God. E juntos, judeus e gentios foram escolhidos por Deus. Until, as he says in the 11th chapter of Romans, until all Israel shall be saved. Até que ele diz então em Romanos capítulo 11, quando todo o Israel será salvo. What is he saying? O que ele quer dizer com isso? It is because of the purposes of God that we are what we are tonight. É por causa dos propósitos de Deus que nós somos o que somos hoje à noite. The only God there is. O único Deus que há He has this enormous plan. tem esse imenso plano It is beyond our capacity to understand que it. está além da nossa capacidade de And you entender. see there in verse 33, it's almost as if he's bursting out. E como nós então podemos ver no verso 33 do capítulo 11, é como se Paulo estivesse explodindo. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. He has expanded on the solas of the Reformation, E então isso é expandido nos solas da reforma. that we are saved through faith without our having worked for it. E que nós somos salvos pela fé, sem ter trabalhado para isso. Sola fide. Sola fide. We are saved by grace without our having to earn or deserve it. Nós somos salvos pela graça, sem sermos merecedores disso. Sola gratia. Sola gratia. We are saved through Christ alone and without any other mediatorial agent. Nós somos salvos por Cristo somente, sem qualquer outro agente mediatorial. Not priest or saint or virgin. Nem um sacerdote, nem um santo ou qualquer virtude. Solus Christus. Solus Christus. And we are saved through the revelation of the Word of God. E nós somos salvos pela revelação da palavra de Deus. Sola Scriptura. Sola Escritura. And now here at the end of the 11th chapter of Romans, he's declaring the glory of God. E aqui no final do capítulo 11 de Romanos, ele está declarando a glória de Deus. All the praise for our salvation Toda a adoração por causa da salvação que is recebemos entirely His. é toda de Deus. Now I want us to look at this little section together. E eu queria então olhar para essa sessão juntos. And I want us to see three things. E eu quero que observemos três coisas. First of all, there is a glimpse here of the incomprehensibility of God. Primeiro, há aqui uma breve visão da incompreensibilidade de Deus. Oh, the depth, both of the riches and knowledge and wisdom of God. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. God is a great, deep well. Deus é como um poço grande, profundo. And Paul cannot see the bottom. E Paulo não consegue ver o fundo desse poço. Paul had a great mind. Que grande mente. He had studied under Gamaliel. Paulo tinha essa grande mente. Ele estudou aos pés de Gamaliel. There are things in Paul that are difficult to understand, Peter says. Há coisas difíceis de compreender no apóstolo Paulo, diz Pedro. He didn't always write simple things. Ele nem sempre dizia e escrevia coisas simples. There are some statements that Paul makes that I still don't understand. E existem declarações feitas pelo apóstolo Paulo que eu ainda não consigo entender. In fact, there are some that I have no idea what he's saying. Na verdade, algumas eu não tenho ideia do que ele quer dizer. He had a great mind. Era um homem com uma mente
brilhante. He expounded on the great issues of theology. Ele expunha e trabalhava nos grandes temas da teologia. Immense and infinite things. Coisas imensas, infinitas. But he hadn't plumbed its depths. Mas ele não tinha ainda chegado até o fundo, até a maior profundidade. Augustine would say, when he was studying the doctrine of the Trinity, Por exemplo, Agostinho, ao estudar a doutrina da Trindade, dizia: I see the depths, but I cannot see the bottom. eu consigo ver a profundidade, mas eu não consigo ver o fundo. Well, if Dr. Carson can use a big word, so can I. Se Dr. Carson pode usar uma palavra grande, eu também posso. We are often guilty of epistemological arrogance. E nós somos constantemente culpados de arrogância epistemológica. We study something. Nós estudamos alguma coisa, We read a few books. lemos alguns livros, We listen to a few lectures. ouvimos algumas palestras, And all of a sudden we think we are experts. e de repente a gente acha que é o expert, sabe tudo. And Paul is saying, I'm not an expert on the doctrine of God. E Paulo está dizendo: eu não sou um expert na doutrina de Deus. I know some things. Eu sei algumas coisas. I understand a little. Eu entendo um pouco. But there are depths that I cannot understand. Mas há profundidades que eu não consigo entender. The Old Testament prophets were the same. Os profetas do Antigo Testamento, era a mesma coisa com eles. Think of Isaiah in the 40th chapter, Pense em Isaías, no capítulo 14, when he cites the words of God. quando ele cita a palavra de Deus. To whom then shall you liken me? A quem me comparareis? Or shall I be equal, says the Lord? Ou serei vosso igual, diz o Senhor. Who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Well, you'll notice that's the text that Paul is quoting here in verse 34. E você vai observar que esse é o versículo que Paulo está citando aqui no verso 34. It was the problem the prophet was facing, Era o problema que Isaías estava enfrentando. the problem of pride. O problema do orgulho. They were making themselves out to be equal with God. Aquele povo estava fazendo de si mesmo gente como se eles fossem iguais a Deus. There was an arrogance about them. Havia uma arrogância naquilo. And the prophet is challenging that. E o profeta então está desafiando aquela arrogância. John Calvin, in 1554 and 1555, João Calvino, em 1554 e 55, preached a series of sermons on the book of Job. pregou uma série de sermões no livro de Jó. They were preached during the week. Elas eram pregadas durante os dias da semana. There were 159 of them. 159 mensagens. They lasted for just over a year. Um pouco mais de um ano. And in the very first one, he said this: E na primeira dessas mensagens, ele disse o seguinte: It is a great thing to be subject to the majesty of God. grande coisa é estar sujeito à majestade de Deus. It's a lesson that we need to learn. É uma lição que nós precisamos aprender. To be subject to the glory and greatness of God. Estarmos sujeitos à glória e à grandeza de Deus. Now let's look at what Paul says here. He speaks in verse 33 of the depths of God's knowledge. Vamos ver então o que Paulo diz aqui. No verso 33 ele fala dessa profundidade do conhecimento. God knows everything. Deus sabe todas as coisas, conhece Yes. todas as coisas. Omniscient. Ele é onisciente. He knows everything that is possible to know. Ele sabe tudo o que é possível saber. He knows himself. Ele conhece a si mesmo. There are no secret corners in the mind of God. Não existem cantos obscuros na mente de Deus. God is not a mystery to himself. Deus não é um mistério para si mesmo.
And he knows everything outside of himself. E ele conhece todas as coisas fora de si. He knows the past and the present and the future. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nothing comes as a surprise to him. Nada surpreende a Deus. The future is altogether planned by God. O futuro todo está já planejado por Deus. There are no stray molecules in the universe. Não há moléculas perdidas no universo. We cannot begin to fathom omniscience. Nós não podemos sequer imaginar o que seja onisciência. What is our tiny knowledge in comparison to God's O knowledge? que é o nosso pequeno conhecimento em comparação ao conhecimento de Deus? He talks about the depths of God's wisdom. Ele fala da profundidade da sabedoria de Deus. In the Bible, wisdom means using knowledge for good purposes. E na Bíblia, sabedoria significa usar o conhecimento para bons propósitos. You see it, for example, in the unfolding of the gospel. Você, por exemplo, enxerga isso no desenrolar do Evangelho. That's why Paul sometimes speaks of the wisdom of God in relationship to the gospel. E é por isso então que Paulo às vezes fala da sabedoria de Deus com relação ao Evangelho. How he brings it about in the unfolding drama of history. E ele então fala a esse respeito no desenrolar do drama da história da salvação. That God should send his son. De que Deus enviou o seu Filho. And what is he called? E como ele é chamado? The wisdom of God. A sabedoria de Deus. Oh, the depths of the wisdom of God. Oh, profundidade da sabedoria de Deus. He knows what he's doing. Ele sabe o que ele está fazendo. And then he speaks of the judgments of God. E então ele fala dos juízos de Deus. How unsearchable are his judgments. Quão inescrutáveis são esses juízos. He's talking about God's decrees. Ele está falando dos decretos de Deus. What God has determined. O que Deus já determinou. It's what Paul is talking about in Ephesians chapter 3, for example. É o que, por exemplo, Paulo está falando em Efésios capítulo 3. And through the church, God is revealing his eternal plan and purpose. Porque por meio da igreja, Deus está revelando o seu eterno plano e propósito. What a wonderful thing it is to know that God has a plan. Que coisa maravilhosa saber que Deus tem um plano. When things are going astray. Quando as coisas estão indo erradas. When, to our way of thinking, nothing seems to make sense. Quando na nossa maneira de pensar, nada parece fazer sentido. And God is in control. E Deus está em controle. He has a plan. Ele tem um plano. And then he talks about the ways of God. E então ele fala dos caminhos de Deus. How inscrutable his ways. E quão inescrutáveis são esses He's talking caminhos. about providence. Ele está falando da providência. How God's plan impinges upon our lives. Como é que o plano de Deus é colocado sobre as nossas vidas. There are times when we do not understand what it is that God is doing. Tem muitas vezes que nós não entendemos o que Deus está fazendo. It is one of the themes, for example, of the book of Job. É, por exemplo, um dos temas do livro de Jó. Here is a man and he finds himself in desperate trouble. Esse é um homem que se encontra em problemas desesperadores. He loses his children. Ele perde seus filhos. And loses his health. E perde a saúde. And loses everything that he has. E perde tudo que tem. And he's asking the question, why? E ele fica fazendo a pergunta, por quê? Why me? Por que eu? Why so intense? Por que tão forte, tão grandioso isso? Why now? Por que agora? And all through the book of Job, he's asking these questions. E em todo o livro de Jó, ele faz essas perguntas. And God never answers these questions. E Deus nunca responde as perguntas. Right at the very end of the book, there are still no answers. E até quando chega o fim do livro, ele continua sem respostas. When God finally speaks, Quando Deus finalmente fala, in chapter 38, no capítulo 38,
He says to Job, "Who is this who darkens knowledge, who darkens speech with words without knowledge?" Quem é esse que fala essas palavras, palavras sem conhecimento? And then you remember he asks, well, he enters into a debate with Job. E então ele entra num debate com Jó. But it's not a debate. Mas não é um debate. It's a one-way conversation. Na verdade, é uma conversa de uma mão. You remember God says to Job, Lembre-se, Deus diz a Jó: "I will ask the questions and you will answer me." eu vou fazer as perguntas, você responde. And you want to say, "But wait a minute. E quem sabe você queria dizer: não, Job is the espera um one pouquinho. who's been asking the Quem questions. fez as perguntas foi Jó. And God is the one who should be answering E them." Deus é quem devia estar respondendo as perguntas. And instead he turns the tables. Mas Deus vira a mesa. You remember the first question that he asked him. Lembra da primeira pergunta que Deus faz? "Where were you when I laid the earth's foundation?" Onde estavas quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Well, what sort of question is that? Que tipo de pergunta é essa? That's not fair. Não é justo, fala sério. That's not playing by the rules. Isso não está jogando pela regra. It's almost as though God is cheating. É como se Deus estivesse trapaceando. Do you know where you were when God laid the earth's foundation? Você sabe onde você estava quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra? And do you see what's happening? Percebe o que está acontecendo? There are questions after questions after questions, and Job can answer none of them. A pergunta depois de pergunta, depois de pergunta, depois de pergunta, e Jó não consegue responder nenhuma delas. Questions about the stars in the night sky. Perguntas sobre as estrelas e a noite. Questions about things that are below the ground. Coisas que estão abaixo da terra. Questions about creatures that Job had probably never seen. Perguntas sobre coisas que Jó nunca viu. And then he introduces two creatures, E então ele passa a falar de criaturas. Leviathan and Behemoth. O Leviatã e o Behemoth. Now, it is very late, Já está tarde. so we won't go into all of the discussion as to what they are. Então não vamos entrar na discussão do que são todas essas coisas. There are many opinions. Há muitas opiniões, Just for tonight, mas para essa noite, let's ask the question, what is Behemoth? vamos levantar a pergunta: que é essa criatura citada em Jó, Behemoth? And let's just assume, just for tonight, that Behemoth is a crocodile. E vamos assumir, só por hoje à noite, que essa criatura citada, o Behemoth, é um crocodilo. One of the great scholars on the book of Job has just published 3 volumes on the book of Job. Um dos maiores estudiosos do livro de Jó acabou de publicar 3 volumes a respeito do livro. He says Behemoth and Leviathan are a hippopotamus and a crocodile. Ele disse que o Behemoth e o Leviatã são o hipopótamo e o crocodilo. Well, let's go with it just for tonight. Então, para hoje à noite, vamos acreditar que ele esteja certo. Why did God make a crocodile? Por que é que Deus fez um crocodilo? I have given money to save the polar bear. Eu já dei dinheiro para salvar o urso polar. I like polar bears. Eu gosto de ursos polares. I don't wish to be too close to them, but I like them. Eu não quero ficar pertinho de nenhum deles, mas eu gosto dos ursos polares. I haven't given a lot of money, Não dei muito dinheiro, just a little bit. um pouquinho. It made me feel better. Eu me senti bem dando dinheiro para I would salvar be- o urso polar. I would be very sad if there were no polar bears in the world. E eu seria muito triste se não houvessem ursos polares no mundo. I wouldn't shed a tear if there were no crocodiles. Mas eu não derramaria uma lágrima se os crocodilos não existissem. If I read in the newspaper or on CNN tomorrow that the crocodile was extinct, I wouldn't shed a tear. Se eu lesse amanhã no jornal, ouvisse no Jornal Nacional que os crocodilos estão extintos, eu não ia chorar um segundo. They're nasty creatures. São criaturas terríveis. Why did God make a crocodile? Mas por que Deus fez o crocodilo? Well, maybe you think shoes or handbags.
Quem sabe? Para fazer sapatos, bolsas. The answer is, Mas a resposta é: I don't know. eu não sei. And it's not important that I know. E não é importante que eu saiba. It is only important that He knows. É importante apenas que Deus saiba. Oh, the depths of His wisdom. Ó, profundidade da His sabedoria. ways are past finding out. Seus caminhos são inescrutáveis. God is incomprehensible. Deus é incompreensível. You think you can understand Him? Você acha que pode entender Deus? You think that He owes you an explanation Você acha que Deus te deve alguma explicação for what is happening in your life right now? para o que está acontecendo na sua vida hoje? My dear friend, He does not. Meu amigo amado, Ele não te deve nada. It is only important that you trust Him. É apenas importante que você confie nele. Isn't that the problem that we face all the time? Não é esse o nosso problema o tempo inteiro? We think we have a right to knowledge. A gente acha que a gente tem o direito ao conhecimento. We think we have a right to know the mind of God. A gente acha que tem o direito de conhecer a mente de Deus. And Paul, with his great mind, can only say, oh, the depths of God. E Paulo, com sua grande mente, é capaz apenas de dizer: ó, profundidade da mente do conhecimento de Deus. But let us move on. Continuemos. And secondly, we see here a vision of the sovereignty of God. Em segundo lugar, nós vemos aqui temos aqui uma visão da soberania de Deus. Look at the quotation in verse 35. Observe a citação no verso 35. Who has given a gift to him that he might be repaid? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Well, it comes from the book of Job. Ora, essa citação vem do livro de Jó. It is in the penultimate chapter, chapter 41. Está no penúltimo capítulo, capítulo 41. Now let's think about that for a minute. Vamos pensar um pouquinho. Perhaps you find yourself saying, what right does God have to choose one and not another? Talvez você esteja aí pensando: que direito Deus tem de ter escolhido um e não ter escolhido outro? Now remember the context of what this verse is saying. Lembre-se do contexto desse verso. It comes at the end of Romans 9, 10 and 11. Vem no final dessa sessão dos capítulos 9, 10 e 11. What has Paul been talking about in Okay. Romans chapter 9? O que Paulo estava falando no capítulo 9? Well, he's been talking about election. Ele estava falando da eleição. Jacob have I loved and Esau have I hated. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. And maybe we do not like this doctrine of election. E talvez a gente não goste dessa doutrina da eleição. And perhaps we don't like it especially when we talk about election and reprobation. E especialmente a gente não deve gostar dela quando a gente fala de eleição e reprovação. Well, let's ask ourselves the personal question. Vamos fazer uma pergunta pessoal. Why did God choose me? Por que Deus me escolheu? It is a mystery, isn't it? É um mistério, não é mesmo? And that is precisely what Paul is addressing E here. exatamente a isso que Paulo se refere aqui. I think he imagines those who have been reading along in this epistle to the Romans. Eu imagino que ele está pensando naqueles que estão lendo essa epístola de Romanos, As Paul has been talking about the purpose of God. quando ele está falando a respeito do propósito de Deus, And it involves this aspect of sovereignty, e ele envolve esse aspecto da soberania, the choice of God. a escolha de Deus. You remember in Job chapter 41, Você então lembra em Jó capítulo 41, you remember what God says to Job. você lembra o que Deus diz a Jó? Job had not been asking questions about election, but he'd been asking questions about trials. Jó não estava fazendo perguntas sobre eleição, mas ele estava fazendo perguntas sobre as provações que ele estava passando.
Suffering seems so unfair. Sofrimento parece uma coisa tão injusta, It seems so haphazard. é uma coisa que nos atrapalha em tudo. And you remember what God says to Job. E você lembra o que Deus diz a Jó? Who are you, O man, that replies against God? Quem é tu, ó homem, que te colocas contra Deus? Maybe we have that nagging thought. Talvez a gente tenha esse pensamento recorrente, It follows us around. que nos segue, nos persegue. Life seems so unfair. A vida parece tão injusta, não é mesmo? The providence of God, the things that He's doing in our lives, seem so haphazard. A providência de Deus, as coisas que Ele está fazendo na nossa vida parecem tão confusas. Someone that we love is sick. Alguém que amamos está doente. Maybe someone in our family has lost their job. Talvez alguém na nossa família tenha perdido o emprego. Maybe they've been treated badly. Talvez tenham sido tratados mal, injustiçados. And maybe, like Job, they are the victims of innocent suffering. E talvez, como Jó, sejam vítimas de um sofrimento inocente. Terrible things happen to God's people. Coisas terríveis acontecem a pessoas, ao povo de Deus. Some of the most awful things happen to God's people. Algumas coisas, as mais terríveis, podem acontecer ao povo de Deus. And sometimes when these things happen, we tend to think, why? E às vezes, quando essas coisas acontecem, nossa tendência é de perguntar, por quê? And here we have an answer. E aqui nós temos uma You must- resposta. You must trust in the sovereignty of God. Você deve confiar na soberania de Deus. He holds the universe in the palms of His Ele hands. tem o universo nas palmas da sua mão. He orders the end from the beginning. Ele aponta o fim desde o princípio. And in His sovereign purposes, He has chosen me. E no seu propósito soberano, Ele me escolheu. I came to faith in Jesus Christ. Eu vim à fé em Jesus Cristo. I knew the Holy Spirit witnessing with my spirit that I am a child of God. Eu conheci o Espírito de Deus testificando com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. I see these confirming signs that I am His. E eu vejo esses sinais que confirmam que eu sou dele. And I know that He loves me. E eu sei que ele me ama. He's loved me from all eternity. Ele me ama desde toda a eternidade. Why did He love me and not another? E porque ele me amou e não amou a outro, Not another in the same way. não da mesma maneira como me amou, I do not know. eu não sei. Oh, the depths of God's sovereignty. Ó profundidade da soberania de Deus. God's ways are incomprehensible. That was the first point. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Esse foi o primeiro ponto. And God's ways are sovereign. That's the second point. E os caminhos de Deus são soberanos. Esse é o segundo ponto. And then you see in verse 36 the climax. E aí então no verso 36 encontramos o clímax. It is a vision of the glory of God. É uma visão da glória de Deus. God is altogether glorious. Deus é glorioso em tudo. Now, this word glory in Hebrew and in Greek Essa palavra glória, tanto no hebraico quanto no grego, has the meaning of something that is heavy and weighty. tem o significado de alguma coisa que tem grande peso. Now, notice how he puts it, for from Him and through Him and to Him are all things. E observe como ele diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. He talks about things in the past, from Him. Ele fala de coisas do passado, provenientes dele. Everything that exists came into being
by the creative hand of God. Todas as coisas que existem, existem por meio da mão criativa de Deus. The polar bear, O urso polar even the crocodile, e até o crocodilo. the stars in the night sky. As estrelas e o céu. And as now we see stars that no human being has ever seen before through the Hubble telescope. E hoje, quando nós vemos estrelas por meio do telescópio Hubble, que nunca antes foram vistas pelos olhos humanos, And we have some sense of the immensity of this e nós universe temos alguma percepção da imensidão desse universo, in all of its magnitude. em toda a sua magnitude. All things bright and beautiful, all creatures great and small. Todas as coisas belas e brilhantes, todas as coisas criadas e pequenas. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Todas as coisas sábias e maravilhosas, o Senhor as fez todas. He brought this world into being. Ele trouxe esse mundo à existência. He spoke, and the world came into being. Ele falou e o mundo passou a ser. Out of nothing. Do nada. That is the problem, isn't it, with atheistic science? Esse é o grande problema da ciência ateia, In its most militant forms. nas suas formas militantes. This universe came into being as the result of, well, let's just call it a Big Bang. Esse mundo passou a existir, por assim dizer, de um Big Bang. One of the greatest questions that you can ever ask is, why is there something and not nothing? E uma das grandes perguntas que você tem que fazer, então, é por que existe alguma coisa e não existe nada? It is a fair question, É uma pergunta séria. and there are very few answers. E existem muito poucas respostas. One answer is Uma das respostas é that nothing produced everything. que o nada produziu todas as coisas. It is what militant atheism is expecting us to believe. É o que os militantes ateus esperam que nós acreditemos. There was nothing, and then there was everything. Havia nada e então agora existe tudo. That is harder to believe than the resurrection of Jesus Christ. Isso é mais difícil de crer do que na ressurreição de Cristo. That is harder to believe that the baby lying in the manger was none other than the second person of the Trinity. Isso é mais difícil de acreditar do que aquele bebê na manjedoura é a segunda pessoa da Trindade. Do you see what Paul is saying here? Você está vendo o que Paulo está dizendo aqui? From him are all things. Dele são todas as coisas. And then he talks about the present through him. E então ele fala a respeito do presente e por meio dele. Everything continues in being through him. Todas as coisas continuam a ser por meio dele. He not only creates, he sustains. Ele não só criou e cria, ele sustenta todas as coisas. We are not deists. Nós não somos deístas. A view that says God created and then disappeared into the background somewhere. Há uma visão que diz que Deus criou e aí desapareceu. No, he continues to sustain and uphold. Não, ele continua a sustentar todas as coisas. He gives life and breath and everything else, Paul told the folk in Athens. Ele dá a vida, ele dá o fôlego, foi o que Paulo disse ao povo em Atenas. In him we live and move and have our being. Nele nós vivemos e existimos. And then you notice, unto him or to him are all things. E então o texto diz, e para ele são todas as The coisas. past and the present and the future. O passado, o presente e o futuro. What is the purpose of all of life and existence? Qual é o propósito de toda a vida e a existência? To serve Almighty God. Servir o Deus Todo-Poderoso. What is your purpose in life? Qual é o seu propósito What na is my vida? purpose in Qual life? é o meu propósito na To vida? serve the living God. Servir o Deus vivo. To him be glory forever.
A Ele, pois, a glória eternamente. Now, do you see what Paul is doing here? Você percebe o que Paulo faz aqui? He is bringing us down to smallness. Ele está nos trazendo à nossa pequenez. It was the heart of the Reformation. Esse é o coração da reforma. That motto that John Calvin had, Aquele moto que era o moto de João Calvino. I offer you my heart, O meu coração eu te ofereço, promptly and sincerely. pronto e sincero. That's the lesson of the Reformation, Essa é a lição da reforma. that we give God all of the glory. Que nós venhamos a dar a Deus toda a glória. It's not about us. Não é a nosso respeito. It's not about my dreams and ambitions and goals. Não é a respeito dos meus sonhos, das minhas ambições, dos meus alvos. It's all about Him, É tudo a respeito dele. what He has done, O que ele fez, what He is doing right o now, que ele está fazendo agora and what He promises yet to do for us. e o que ele prometeu ainda fazer. Have you been humbled, my friend? Você, assim, tem sido humilhado, meu amigo? Maybe you call yourself reformed. Talvez você se chame de reformado. I have no sense of shame in calling myself reformed. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou reformado. I love the doctrines of the Reformation. Eu amo as doutrinas da reforma. They are biblical doctrines. Elas são doutrinas bíblicas. But what is the heart of being reformed? Mas qual é o coração de ser reformado? Having a great God, Ter um grande Deus. a God that is full of majesty and power, Um Deus que é cheio de majestade e poder. an incomprehensible God, Deus incompreensível. a sovereign God, Deus soberano. a glorious God. Deus glorioso. And one day we shall be with Him E dia estaremos com Ele. in the new heavens and new earth, No novo céu e na nova terra. and we shall be glorified E com Ele seremos glorificados. in the glory, Na glória. beholding the glory of God in the face of Jesus Christ. Tendo a glória de Deus perante a face de Jesus Cristo. Well, let us say amen. Então digamos amém. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for this passage of Scripture. Pai Celeste, nós te agradecemos por essa passagem da Escritura. We thank you for a glimpse of your greatness. Nós agradecemos por essa antevisão da tua grandeza. We are sorry tonight because we often make it about ourselves. E nós nos pedimos perdão por fazer as coisas a respeito de nós mesmos. We have often accused you of being unfair. Nós comumente acusamos o Senhor de ser injusto. And we repent of our sin E nós nos arrependemos desse pecado. desire instead to give you all the praise and E glory. queremos desejar, então, dar a Ti todo o louvor e toda a glória. Help us to live as the reformer lived, Ajuda-nos a viver como os reformadores viveram, offering you our heart oferecendo ao Senhor nosso coração, promptly and sincerely pronto e sincero, for Jesus' sake. no nome de Jesus. Amen. Amém.